Boa tarde, amigos internautas. Meu nome é Robson Guimarães, eu sou um dos coordenadores do Movimento Estudantil Pátria Soberana e um dos idealizadores desse movimento. E como a gente divulgou durante essa semana, está começando hoje a série Revelando, onde a gente vai discutir alguns temas em parceria com o Seminário Crítica e Crise, representado pelo professor Oswaldo Bastos, e o curso de Formação Política Conservadora do Vale do São Francisco, representado pelo professor Fred Pontes, está falando conosco hoje direto da cidade de Juazeiro. Eu queria primeiramente agradecer a audiência de vocês, pedir desculpas pelo atraso que nós tivemos devido a um problema técnico, e mandar um abraço para os nossos amigos aí do norte, Juazeiro, Petrolina e região, que estão nos assistindo agora. O tema de hoje, que vamos falar, vai ser um tema assim que será a abertura dessa série e vai abrir os caminhos para que a gente possa desvendar novos temas, novas situações que vão vir pela frente. Hoje vamos falar sobre o marxismo cultural, vamos falar sobre a escola de Frankfurt e tentar trazer isso para o atual cenário brasileiro. Então, iniciando, eu gostaria de abrir esse hangout passando a palavra para o professor Fred Pontes, pedindo para que ele nos fale um pouco sobre a origem da escola de Frankfurt e como foi que essa escola trouxe o marxismo cultural para o resto do mundo. Professor Fred, o senhor tem a palavra e o senhor tem 10 minutos. Muito boa tarde, Robson. Estamos aqui em Juazeiro da Bahia, cidade que é governada há 8 anos pelo PCdoB. Estamos imersos aqui na Revolução Marxista. Quero cumprimentar também o professor Oswaldo, emérito, mestre, amigo, querido, um homem brilhante no combate intermitente em Salvador e em todo o Brasil. Quero mandar um abraço para todos os amigos, todos os membros do curso de formação política, todos esses jovens bravos e valorosos que fazem aqui no sertão, o sertão resistir. Todos vocês sintam-se abraçados por nós aqui do sertão e vamos iniciar. A escola de Frankfurt, ela surge a partir da primeira crise do marxismo, a primeira crise histórica do marxismo, que se deu na Primeira Guerra Mundial, que era que Marx dizia. Marx dizia, dividiu a sociedade em duas classes, proletariado versus burguesia. E ele afirmava, e afirmou, continua afirmando através de seus escritos, que em dado momento histórico, a quantidade de proletários trabalhadores seria tão grande que a solução seria o levante, a tomada, a revolução contra a burguesia, assim tomando o poder total e absoluto nas esferas estatais. Quando se dá a Primeira Guerra Mundial, o que acontece? Os exércitos se formam e lá estão as classes proletárias dos países envolvidos, que se juntaram para defender o que supostamente na cabeça dos marxistas era o establishment que estava no poder. Então, esta foi a primeira crise teórica do marxismo. Advinda dela, duas reações aconteceram. A primeira reação que aconteceu foi uma reação que nós chamamos de reação otimista, através de Mussolini, do fascismo na Itália, e de Adolf Hitler, tá certo? Que é uma espécie de fascismo que chamado de nazismo na Alemanha. Então, o fascismo e o nazismo são filhos unigênitos do próprio comunismo, do próprio marxismo. Então, aquela coisa da raça, aquela coisa do Dulce, do Führer, dos países que são totalitários e que vão dominar o mundo através de suas culturas, basicamente a cultura ariana na Alemanha, tá certo? E todo o fascismo italiano. Essa foi a primeira reação à crise marxista. A segunda reação, aí sim, é que entra a escola de Frankfurt, porque lá Marx Horkheim, de um lado, e Antônio Gramsci do outro, separe isso, que Gramsci não é da escola de Frankfurt.
Mas Gramsci compreendeu que a Revolução Armada, leninista, stalinista e tal, da Revolução Permanente, não serviria. Era preciso fazer uma revolução cultural através da mente, das mentes, da propaganda, para que você transformasse, atingisse primeiro a hegemonia das mentes, das percepções, invertendo todas as lógicas, morais, princípios e tudo, para que depois, então, o partido príncipe, que é um conceito da inversão que Gramsci faz de Maquiavel, o príncipe não é mais um homem, o príncipe é o partido, e que esse partido chegue ao poder através da hegemonia. E Max Horkheim também pensa da mesma maneira. Ele encontra na Alemanha um filho de um grande empresário chamado Felix Weil e cria um instituto em 1923 chamado Instituto de Pesquisas Sociais, certo? Que primeiro chamou-se de Instituto Marx Engels. Mas aí, com esse negócio todo de comunismo pelo meio, já muitas obliterações e contestações, eles mudaram o nome para Instituto de Pesquisa Social. Nesse instituto, eles juntaram diversos pensadores marxistas, a termos de Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Wilhelm Reich, todos eles com um simples objetivo. Eles constataram que o que dificultava, impossibilitava, travava a Revolução Marxista era a civilização ocidental, em 3 pilares fundamentais: o direito romano, a filosofia grega e o cristianismo. Era preciso, então, derrubar esses 3 pilares que fundaram o Ocidente para que toda a revolução se estabelecesse. Dessa maneira, muitas coisas advindas da escola de Frankfurt aconteceram como paradigmas na sociedade. Desses dois desses pensadores da escola de Frankfurt, que foram perseguidos por Adolf Hitler na instauração do nazismo, tá certo? O Max Horkheim e o Theodor Adorno, eles foram para os Estados Unidos. E lá escreveram um livro chamado A Personalidade Autoritária. O que era que eles diziam nesse livro? Eles diziam simplesmente que toda a civilização ocidental era fascista. Percebam bem, o fascismo, o nazismo hitlerista perseguiu-os, eles fugiram da Alemanha, foram para um país livre, democrático, capitalista, que é os Estados Unidos, e lá, através de contorcionismos lógicos muito profundos, incutiram na cabeça dos universitários que essa sociedade tão livre era toda calcada ela no fascismo. Nesse livro, eles criam uma escala chamada F Scale, que é a escala F, a escala para o fascismo. Então, o que eles dizem nesse livro é que todos os princípios, as normas de convivência, tudo que forma os Estados Unidos, na verdade, é o que forma o fascismo. E isso aplicado como um veneno nas universidades. Porque a Revolução Cultural tem 4 pilares fundamentais, quais sejam. Você precisa buscar a hegemonia através da imprensa, através dos professores, dos intelectuais universitários, através da religião e, finalmente, através da política. Então, inoculando as inversões revolucionárias do marxismo cultural nesses segmentos da sociedade, a hegemonia se dará de cima para baixo, de uma forma completa e quase invisível, porque os métodos são muito sutis, são muito suaves, são de gradações muito lentas, até que se chegue também à hegemonia. Outro grande pensador da escola de Frankfurt, o Herbert Marcuse, escreveu um livro chamado Eros e Civilização na década de 50, que traça lá no livro, com toda a clareza, o programa da Revolução Hippie, da Revolução Sexual, do pacifismo. Então, é Marcuse, ideologicamente,
que infunde a contracultura e cria a contracultura toda americana. O sujeito hoje pensa que movimento hippie, pensa que Woodstock, pensa que a contracultura toda, tá certo? Foi uma coisa, uma degeneração do capitalismo americano. Mas não tem a menor noção que isso tudo foi infundado na cabeça da sociedade americana através dos escritos de Marcuse, através da Revolução Cultural Marxista, através da Escola de Frankfurt. Então, todos esses jovens, naquele momento da contracultura, eles precisavam quebrar paradigmas cristãos, paradigmas ocidentais, e para isso, você criou várias formas. Por exemplo, inclusive o consumo de drogas foi uma coisa muito utilizada naquele momento para que se chegasse à quebra dos paradigmas. Voltando aqui para o nosso presente, o que eu tenho a dizer é que tudo isso que nós vemos aqui hoje já são processos todos que foram criados lá nos anos 30, 40, 50. Nada está sendo criado agora. Quando se trata de feminismo, por exemplo, se você vai lá nos anos 50 e lê os livros de Shulamit Firestone, você já encontra lá que ela escreve claramente. O que ela diz lá? Se os filhos quiserem praticar sexo com suas mães, suas 30 segundos, Fred. por favor, pode falar. Faltam 30 segundos, né? Com suas mães genitoras, eles podem fazer, porque isso quebra a questão burguesa da lógica da família tradicional. Então, tudo que nós estamos vendo aqui no Brasil são decorrências de estratégias e teorias que foram gestadas e criadas e postas em prática há 80 anos atrás. Nada é de agora, nada é novo. Para concluir, eu quero trazer aqui uma máxima de Max Weber, que Weber é muito claro quando ele diz: nada acontece na sociedade que seja obra do acaso. Tudo o que acontece na sociedade, tá certo? São os homens que fazem com que aconteça. Então, a teoria da espontaneidade, da mera coincidência, não existe no mundo concreto. Prazer, gente. Professor João, um abraço grande. Aí, Robson. Professor Oswaldo, boa tarde, mais uma vez para o senhor. O senhor tem 10 minutos para fazer suas considerações a respeito do tema que a gente já colocou agora. Tá? O tempo está com o senhor. Eu queria agradecer aqui essa oportunidade aqui de estar com vocês e particularmente a presença do professor. Um abraço para todo esse pessoal de Juazeiro. Nós estamos, lembrar que nós estamos cortando a Bahia, né? Nós estamos agora numa distância que equivale mais ou menos ao estado da França. Né? E isso, para mim, é uma coisa de muita alegria, porque a gente está levando essas informações possibilitando do país e do mundo, mas o seu próprio dia a dia. Porque a revolução está presente no nosso dia a dia. Né? E ela tem um papel muito uma nova forma de revolução, aonde, ao invés de se verificar, se identificar as relações de poder nas relações de produção, como pregavam tradicionalmente Marx e Engels, eles vão começar a observar as relações de poder, né, na produção da cultura, em tudo aquilo que produz cultura. Né? Daí porque a necessidade de se infiltrar para destruir todo o aparato gerador de cultura. Mas a ideia máxima deles de destruir isso, evidentemente, sempre vai se aplicando o mecanismo dialético, aonde existe uma tese,
uma tese significando aí um ambiente ruim, uma sociedade ruim, uma cultura ruim, com valores preconceituosos, né? Ele aparece. Então, entender esse mecanismo hoje, porque não existe por acaso. Ela é uma invenção, ela é algo pensado pela KGB russa. Né? O grande mistério é entrar o marxismo definitivamente no ambiente acadêmico europeu, porque havia uma resistência muito grande. Não que não houvessem professores marxistas, havia, mas havia uma resistência em se adotar o marxismo como uma ideologia e, ao mesmo tempo, uma metodologia padrão. Né? E, a partir daí, você começa a infiltrar, você começa a mudar os nomes. Né? A primeira estratégia daí que você começa a mudar os nomes, porque você já não chama marxismo, você chama teoria crítica. E aí você já começa uma manipulação da linguagem. Né? Se eu falar marxismo, comunismo, você rejeita, mas se eu disser teoria crítica, você não sabe o que é. Certo? Né? Então começa um jogo estratégico muito interessante. Indivíduos, né, de compor esse quadro que se chamou o industrial, e só tem a ver com a escola de Frankfurt porque estava nas dependências da universidade, né, num prédio construído nas dependências da universidade, mas não tinha exatamente uma vinculação com a universidade. E Frankfurt, naquele momento também, já estava vivenciando um certo ambiente de agitação juvenil, estudantil. Isso favoreceu muito as teorias desenvolvidas pelos primeiros teóricos da escola de Frankfurt já ganhassem repercussão na própria cidade, na própria universidade de Frankfurt. Né? E, a partir daí, você começa a ter uma difusão dessas ideias pelo mundo todo. E, apesar de algumas versões sobre o início dessa escola de Frankfurt no Brasil, desse gramscianismo, dessa estratégia de ocupações de espaços, eu estou muito convencido, não é nem mesmo a intenção de negar as demais teses. Não é esse meu objetivo. Todas acrescentam informações importantes. Mas eu estou convencido de que um marco, né, não necessariamente o início, mas um marco fundamental para se entender a abertura, quando os portões se abrem para a entrada e a prática do marxismo cultural no Brasil, é a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, que foi exatamente enviado por eles, um indivíduo, inclusive, com muito pouca genialidade, né, apenas inteligente o suficiente para adaptar a teoria marxista à sala de aula, né, e uma evidente doutrina gramsciana, frankfurtiana, né, mas, de fato, uma prática revolucionária que veio ser devastadora. Não está custando muito caro porque tem uma qualidade de ensino cada vez mais depreciante, né, cada vez mais declinante. A esquerda não quer assumir que ela é a culpada por essa destruição e ainda fica inventando uma tese que seria a ditadura, e ela ainda se coloca como salvadora do Brasil até hoje. Um saudosismo, isso na verdade é um saudosismo dialético, né? Porque, né,
Não é possível uma coisa dessa. E, de fato, o que ocorre é que hoje nós estamos vendo as universidades federais, por exemplo, se tornando verdadeiros campos de batalha. Né? Agora, a professora foi agredida porque furou a greve, né? Quis dar aula durante a greve de professores e foi agredida fisicamente em sala de aula por 2 alunos. Isso tudo é resultado, essa violência das escolas, das universidades, é resultado de uma pedagogia que inverteu, que quebrou a autoridade do professor, que inverteu a lógica do processo de ensino. Né? Uma pedagogia que se pode chamar assim, né? Que, como eu digo, é muito mais uma um dia até eu estava conversando com algumas pessoas, o pessoal fez, eu nunca fiz essa leitura da pedagogia do aluno, porque o Freire não é nenhum do marxismo cultural, a sala de aula. Então vamos destruir a cultura, vamos destruir de ler, porque a leitura que o professor leva para a sala de aula é uma leitura burguesa, preconceituosa, opressora. O professor em si mesmo ele já é um opressor, porque ele está ali representando a burguesia, e o aluno tem que rebater aquele conhecimento, porque senão ele vai permanecer na obscuridade da alienação. Ele tem que negar o conhecimento dado pelo professor e buscar só leitura de livros revolucionários. Tempo, professor. Quer dizer, marcou aí para mim, diante das diversas contribuições importantes, como eu já disse, que já foram dadas, por outros autores, inclusive, quanto a essa questão da chegada de Frankfurt no Brasil, mas marcou para mim, sem sombra de dúvida, essa teoria da revolução, da inversão, da aplicação da dialética, mas definitivamente, e eu acho até um processo de difícil reversão. Muito obrigado pela atenção. Bom, meus amigos, antes de passar para o próximo tema, eu vou fazer apenas algumas poucas considerações acerca das falas grandiosas dos professores. O que é que eu percebo? Como o professor Fred ele deixou claro na sua fala, a forma como o gramscianismo ou o marxismo cultural ele vem penetrando na sociedade é mais ou menos como aquela fábula que a gente ouve a respeito do sapo. Se a gente joga o sapo na água quente de uma vez só, ele pula e vai embora. Mas se a gente coloca ele na panela com água fria e vai aquecendo aos poucos, quando ele percebe que ele vai morrer, a água já está muito quente, ele não tem forças mais para tentar sair daquela situação. E é mais ou menos isso que eu percebo que eles estão tentando fazer. Com relação ao que o professor falou das escolas e das universidades, isso para mim é um dos fatos mais preocupantes atualmente, porque isso está levando a um sério comprometimento das próximas gerações. Os mais jovens que estão em idade escolar ou estão frequentando um curso universitário, eles realmente estão sendo alienados por essa ideologia, e para que a gente consiga desfazer isso, a gente vai demorar muito tempo, porque realmente eles não conseguiram infiltrar o marxismo cultural da noite para o dia, então não é da noite para o dia que ele vai sair. Mas eu queria passar agora para o segundo tópico que a gente separou para falar hoje, e aí eu queria dar continuidade primeiramente com o professor Oswaldo e depois com o professor Fred. A gente inverte a ordem e no próximo tópico a gente retoma a ordem.
toda essa situação que a gente vê hoje, a gente fala muito assim, crise na educação, crise política, crise econômica, mas lendo um pouco os manuais, por exemplo, o Manifesto Comunista de Karl Marx, onde a gente observa alguns tópicos, eu me fiz o seguinte questionamento: realmente é uma crise que estamos vivendo, ou isso faz parte do projeto desse grupo que hoje está no poder aqui no Brasil? Eu queria que o professor Oswaldo iniciasse esse tema e o professor Fred, posteriormente, lhe dá continuidade. Professor Oswaldo, a palavra está contigo. Primeiramente que o PT representa aqui o projeto eurasiano e está hoje marcado pela coligação Rússia-China. Com o seu foco América Latina, Cuba. E o PSDB ele representa o projeto Fabiano, Opa. Robson? Bom, pessoal, houve algum problema com a conexão do professor Oswaldo? Trazer ele de volta aqui. Eu peço só que vocês aguardem mais um instante, por favor. Professor Oswaldo? Voltou. Professor Oswaldo, consegue ouvir a gente? Paralelamente. Eu gostaria, professor, não querendo interromper, que o senhor retomasse o raciocínio, porque a sua conexão caiu e a gente não conseguiu ouvir bem o que o senhor estava falando. Então eu queria pedir para o senhor voltar ao início e eu restabeleço o tempo para o senhor. Eu estava falando sobre os dois níveis de... que, na minha opinião, essa crise é um projeto. Não é isso? Eu falei que lá fora você tem um grupo, a política eurasiana, a proposta, o projeto eurasiano, encabeçado pela Rússia, e aí você tem a dupla Rússia-China atuando junto, e também, do outro lado, o projeto Fabiano, da União Europeia, que está aí em crise também, sempre esteve representado aqui no Brasil pelo PSDB, particularmente com o senhor Fernando Henrique Cardoso. Bom, então, esses políticos representam esses três estrangeiros. Isso é o nível da briga, da confusão toda aí, que o pessoal não pode perder de vista quem quiser realmente entender o que está se passando. Porque você acha que você vai botar um semi-analfabeto no poder porque ele é o cara que vai conquistar as pessoas. Você tem que botar uma pessoa que você possa controlar. Entendeu? Seja ele um intelectual ou um semi-analfabeto, você tem que botar alguém que você possa controlar. Já precisa entender isso. Ninguém chegou ao poder na América Latina. Por que o Bolsonaro está ameaçando? Por que o Bolsonaro é uma ameaça? Ele não faz parte desse circuito. Então, dos grupos. Porque volta aí a questão da dialética. É preciso destruir. A evolução só pode ter êxito através da destruição. Ela precisa gerar o caos. A noção hegeliana de dialética, ela traz lá a ideia de
O bem vem da destruição. E Marx pega isso e leva para a luta de classe. Né? Então, tem que destruir. Então, isso interessa aos dois grupos. Porém, há momentos em que há posicionamentos que só interessam ou a um ou a outro. Hoje, o PT incomodou bastante. Eu já ouvi até algumas versões de que a saída de Dilma se deve ao fato de ter havido a quebra do Pacto de Princeton. Por quê? Porque o PT radicalizou, né, nas estratégias stalinistas-leninistas. Você vê aí o MST, você vê aí o aumento da bandidagem, da criminalidade urbana, né? As ameaças da Bolívia e da Venezuela com relação ao projeto da Pátria Grande, caso o PT saia do poder. Então, gente que o PT socialista, socialismo, que implica um governo cada vez mais autoritário, um Estado cada vez mais dominador, e o povo. Né? Por que como esse projeto ia ter? Exatamente na alternância do poder. Uma hora o PT, uma hora o PSDB muito, eu diria até que descaradamente, PSDB chamado de neoliberalismo, exatamente para você criar uma tese para que o PT possa aparecer como antítese, como salvador, como libertador. Né? E eu digo isso porque quem chama a social-democracia de neoliberalismo não conhece teoria política nem de um lado nem do outro. É evidentemente que isso foi algo forçoso para poder se criar dialética, se aplicar a dialética. Né? O modelo aplicado, o modelo de redução do Estado, aplicado no Brasil, efetivada, é iniciada por ele também, mas é efetivada pelo PT. Na gramsciana da sociedade civil estaria concretizada. Então, só que a partir daí o que acontece? O PT começa a engrossar a conversa, partindo mesmo para a violência, para a opressão, tal como nos moldes leninistas e stalinistas. Basta ver as próprias instituições, a USAL, União Republicana Socialista da América Latina, que é exatamente o espaço pela Rússia. Esses dois livros, a crise que der controle dos grupos litigantes. Né? E aparece aí um cenário que aos poucos vai voltando ao poder e eles vão retomando essa crise, essa condução da crise, essa destruição da sociedade brasileira. Né? O pessoal está dizendo que Temer é fascista de direita. Isso é problema de Paulo Freire, ter tirado ele da sala de aula. O PMDB era esquerda, sempre foi esquerda, pô. O pessoal não lê mais, como é que vai entender as coisas? Entendeu? Esqueceram que o PMDB era antes, o MDB, a oposição, né, a esquerda perante a arena no regime militar. Então você não.
temos socialismo. Isso que talvez o Bolsonaro esteja visto. Entendeu? Então, na minha opinião, existe uma crise, mas uma do projeto. Instaurar o caos, destruir a sociedade. Né? Marx disse, como é que você vai tirar todo mundo da opressão do trabalho? Destrua a economia capitalista. Você bota o marxista no poder, que é que ele administra a economia capitalista, que tem emprego, não leu nem sequer o manifesto. Marx disse que é para destruir a economia capitalista, porque o trabalho é um meio de opressão. E para você não ser oprimido, eu tenho que lhe desempregado, é isso aí. Por isso essa mexida no cenário político. Professor Oswaldo, o tempo do senhor só restam 30 segundos. Tudo isso foge. Aí você passa a palavra ao professor Fred. Eu encerro aqui. Ok, professor Oswaldo, obrigado. Eu queria só sinalizar para o senhor que, às vezes, a sua voz está fugindo um pouco, talvez seja alguma instabilidade de conexão, não sei exatamente o que está ocorrendo. Minha conexão, eu vou pedir agora... ela está aparecendo aqui como muito boa. A de vocês aí também, de vez em quando, dá uma... então talvez não seja exatamente a sua, mas pode ser alguma coisa assim de um modo geral. Porque eu notei que realmente às vezes o senhor está falando e a sua voz some, aí fica um tempo em silêncio e depois retorna. Eu vou pedir ao professor Fred que complemente o tema agora. Professor Fred, o senhor tem a palavra, 10 minutos. Muito obrigado. Antes de iniciar o tema vindouro, eu quero aqui mandar um abraço e agradecer amorosamente, tá certo? A página do MEPS do Direito a Salvador, que está divulgando o nosso Hangout. Quero agradecer a página do Brilhante Ustra, todos vocês que fazem a página do Brilhante Ustra, muito obrigado. Quero agradecer também a turma do curso de formação conservadora, que está fazendo a mesma coisa. Muita alegria, muito obrigado a vocês. A pergunta é, se esse processo todo é uma crise ou é um projeto? Eu, ouvindo atentamente as ponderações do professor Oswaldo, creio que seja um projeto que fomenta e se utiliza de crises. Né? Para nós pensarmos, se todos nós aqui formos ler e conhecer um americano chamado Saul Alinsky, nós vamos entender como é que essas grandes corporações às quais o professor se referiu, eles fomentam essas ONGs criadas por Alinsky, essa concepção estratégica, e que isso chega na base da pirâmide social de todos os países que eles estão instalados, que querem dominar, inverter e instalar a revolução cultural, desta maneira, com esse financiamento. É preciso. Então, eu tenho aqui, e vou indicar para todos que estão assistindo, leiam, Introdução à Nova Ordem Mundial, de Alexandre Costa. Esse livro aqui encaminha muito bem esse tema. O que acontece é muito simples. Quando o professor Oswaldo toca nos chamados Bilderbergs, são essas fundações e megacapitalistas, são metacapitalistas, no que bem explicou o professor Olavo de Carvalho, aos não iniciados, pode parecer uma loucura nós dizermos aqui que metacapitalistas financiam movimentos socialistas. Mas isso é exatamente o que está acontecendo hoje no mundo. Tá bem? É muito simples explicar isso aqui rapidamente. Esses metacapitalistas são essas famílias, 200, 300 famílias que controlam fortunas exorbitantes. Eles estão até hoje nos países
hipoteticamente liberais, sujeitos à economia de mercado. E eles não querem estar sujeitos às variações do mercado. E então, o que esses caras entendem? Eles processam uma coisa basicamente dinástica na cabeça. Eles querem se sobrepor aos mercados, e só existe uma coisa que está para além dos mercados, que são os estados, que controlam através de legislações os mercados. Qual seja a ideologia que aplica isso na prática? É exatamente o socialismo. Sendo desta feita, é necessário socializar os estados para que esses grupos socialistas, e lembra bem o professor, aqui no Brasil, PT e PSDB, conjuminados na estratégia das tesouras leninistas, é que monopolizaram nos últimos 30 anos essa dicotomia política dentro do país. Para que, a partir disso, eles controlem economicamente os países. Isso é uma estratégia chamada globalismo, que é a nova ordem mundial. Isso foi gestado ainda nos anos 20. Nós não estamos brincando aqui com a ONU de hoje. A ONU já é o filho dessa estratégia da nova ordem mundial. Agora vamos lá. Quando o professor Oswaldo traz aqui PT e PSDB, nessa relação, eu gostaria de lembrar que toda essa derrocada moral petista, que não é só petista, é a queda de todo um discurso populista que dominou a América Latina nas últimas décadas, e o PSDB envolto em todas as perspectivas de corrupção, observando as movimentações de Marina Silva e de Ciro Gomes, eu quero explicar a vocês aqui, dizer para vocês que a estratégia das tesouras, ela está hoje centrada numa outra dialética, que é a dialética entre PDT e entre rede, que era a rede de sustentabilidade. E nós já vamos aqui que a rede advém do PV. O PV é uma ferramenta de uma nova ideologia que está bem descrita no livro do Pascal Bernardin, tá bem? Inclusive ele está até aqui, chamado O Império Ecológico. Essa é uma nova ideologia para o terceiro milênio, que eles pensam, e tudo isso estão todos eles envolvidos. Movimento russo-chinês, tá certo? O eurasianismo do professor Alexander Dugin, tá? O Islã está dentro disso, que é a religião que vai sobrepor-se ao cristianismo, e esses metacapitalistas ocidentais. Essa ideologia para o terceiro milênio, ela é um passo além para a frente da dicotomia existente ainda hoje do capitalismo versus o socialismo. Então, nós estamos imersos num projeto gigantesco que já vai aí para mais de 100 anos para a dominação dos países através das quebras das suas autonomias. Isso se dá através dos blocos econômicos, dos partidos políticos, dos agentes culturais. Então, por exemplo, tratar disso não é simples. Nós poderíamos passar aqui horas debatendo só esse tema, Robson. Mas aí, para não ficar só nisso, eu quero voltar às estratégias todas, que são as crises. Não adianta mais, o marxismo clássico, ele acabou. Ele não mais existe. Você não vai encontrar mais na sociedade conversa de luta de classe. Você vai encontrar isso nas universidades, para formar militante socialista. Todas essas crises hoje, elas são difusas na sociedade através de movimentos como o movimento gaysista, movimento racialista, movimento feminista, movimento abortista. Então, não existe mais uma ideologia marxista. Isso já foi. Essa dialética foi superada nesse projeto alinskiano. Quando nós falamos aqui anteriormente entre Gramsci e a Escola de Frankfurt, Gramsci é o idealizador. A Escola de Frankfurt é a ferramenta. Mas isso já existem muitos outros teóricos e pensadores que fizeram a coisa andar, criando novas engrenagens para dentro do processo de tomada de poder. Nós nunca devemos esquecer que isso é um processo de tomada de poder, e é uma tomada de poder global.
Não é uma tomada de poder municipal, estadual, federal e latino-americano. Isso é uma tomada de poder fantástica, produzida há mais de 100 anos, e que reflete hoje e sobrevive de pequenas crises que retroalimentam o projeto. Esse é o grande problema. Isso está tão difundido na sociedade que muitos de nós, às vezes, não conseguimos nem enxergar e fazer, dentre essas coisas todas, projetos de crises e projetos, um nexo de percepção lógica. Paulo Freire destruiu a mentalidade do povo brasileiro. O relativismo destruiu essa mentalidade. São todos histéricos e psicopatas. É preciso brigar contra isso. Nós participamos aqui, o curso aqui, quarta-feira, no debate do Escola Sem Partido, na UPE, em Petrolina, e foi uma coisa muito dinâmica e tal, nós lá colocamos todas as coisas. O reitor dessa faculdade, na quinta-feira, veio ao UNEB aqui em Juazeiro, e numa atitude completamente disparatada, ele começou a dizer lá que esses jovens todos eram integralistas, eram da TFP, que queriam tomar os espaços de poder para... Quer dizer, isso é um absurdo, isso é histeria total, isso é uma completa histeria. Agora, não é simples isso, porque todos os poderes e as forças que convergem para que tudo isso aconteça são tão difusas e tão complexas de compreensão que é preciso que nós estudemos muito. O curso de formação aqui é isso, é trazer, levar para as pessoas o que está sendo negadas a elas há mais de 40, 50, 60 anos. Nosso trabalho aqui, meu, do professor Oswaldo, seu, Robson, de todos os grupos que são hoje atrelados a essa resistência, nós devemos ter como foco, como fulcro, o conhecimento, porque não é fácil você partir do zero e compreender coisas, relações tão complexas. A própria mídia não sabe o que é isso. Os professores universitários não enxergam o que é isso. Nós estamos imersos num processo de dominação cultural para que isso dê causa a um projeto de dominação global, que é um absurdo. As literaturas sobre isso são centenas, milhares de livros que aqui no Brasil chegam a conta-gotas, e que nós ainda, mesmo os mais estudiosos, não temos ainda noção de tudo pela falta de conhecimento, pela falta da matéria. É preciso um documento, a fonte primária de pesquisa. Nós estamos aqui trazendo esses temas e essas coisas todas como um turbilhão mais ou menos organizado, mas temos que ser honestos em descrever isso. Nem nós que estudamos isso há 10, 12, 15 anos, estamos ainda aparelhados para compreender as dimensões monstruosas de todo esse processo. Vamos estudar, vamos participar de hangouts, vamos participar de debates, vamos nos juntar e esclarecer nossas mentes e esclarecer outras pessoas. Porque essas pequenas crises que retroalimentam o projeto, que da parte do projeto é que geram as crises, só essa pequena dialética já é tão confusa, só nesse ponto aqui já é tão confuso, que realmente só com muito estudo e muito esforço intelectual e cognitivo, num combate permanente a essas forças difusas, a esses movimentos difusos que servem a esses governos, que servem a esses projetos socialistas, que servem a esses projetos metacapitalistas. É isso que nós temos que fazer, continuar fazendo, avançar sempre, retroceder jamais. Bom, Fred, obrigado pelo seu comentário. E eu queria dizer o seguinte, o que é que eu posso observar de tudo isso? Muita gente hoje no Brasil, quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo, eles têm aquela impressão de que o PSDB é um partido de direita, é uma oposição ao Partido dos Trabalhadores, mas que na verdade não é. É apenas a questão da estratégia das tesouras. Eles precisavam de um grupo que parecesse assim, antagônico, entre aspas, para que eles pudessem estabelecer essa dialética e o povo ficar manipulado, perdido, pulando de um lado para o outro e achando que realmente está tendo uma oposição ou que está fazendo uma oposição, e na verdade o que eles estão fazendo é só cada vez mais
difundindo o socialismo e seguindo ali de forma, digamos, cega, para que se dê continuidade a esse projeto. Eu poderia complementar só em 1 minuto, Robson? Sim, sim, claro. Isso é a estratégia das tesouras. É uma estratégia de Vladimir Lenin. O que é que Vladimir Lenin imaginou e criou? Ele criou uma estratégia aonde se existissem 2 partidos. Um é a esquerda da esquerda, esquerda revolucionária. Esse no Brasil, nos últimos anos, foi o PT. E eu falo foi porque, enfim, não acredito mais que ressurja. E nem precisa estar espraiado em outros partidos, porque o PT é tudo. O PSOL, o PSTU, PDT, o PT é tudo isso. Então, veja, a esquerda da esquerda, que é o PT, o Partido Revolucionário, e a direita da esquerda, que é a social-democracia do PSDB. Desta feita, o que acontece? Só eles disputam, e só eles disputaram nos últimos 25 anos, as eleições presidenciais. Desta maneira, com esta hegemonia, os partidos satélites todos, inclusive os poucos liberais, tipo PP, tipo PR, tipo, que hoje é o DEM, o PFL, o antigo PDS, eles tiveram que virar as seclas desse projeto para se alimentar das migalhas do poder. Então, essa é a estratégia das tesouras. Que a estratégia das tesouras, por mais que o PT e o PSDB desapareçam, acabem, que não vão acabar, mas que saiam primordialmente do debate, não se esqueçam que existe o PDT e existe a rede. Então, a estratégia dialética das tesouras não acabará. Eles estão postos aqui. Os exércitos estão postos e nós precisamos compreender isso muito profundamente. Muito obrigado pelo apoio. Sim, sim. E complementando o que você disse, mudam-se as siglas partidárias, mas as pessoas permanecem as mesmas. É isso que o povo precisa enxergar. Como você falou, a gente teve durante um ciclo a dialética PT-PSDB. Agora, como o PSDB está em descrédito, está caindo em descrédito por tudo que está acontecendo, e o PT sem comentários, está a iminência de ressurgir de uma nova dialética, o sistema dialético dele se transformar, se reformular em torno de PDT e rede. E eu não sei como é que as pessoas não conseguem achar estranho o fato de que, se PT e PSDB é oposição, como pode o PMDB dar suporte aos 2 partidos? No momento em que o PSDB está no poder, o PMDB dá apoio, dá sustentação ao PSDB que está no poder. Quando o poder se alterna para as mãos do PT, com a eleição de Lula em 2002, o PMDB permanece apoiando quem está no governo. E isso é incrível como passa despercebido pela maioria das pessoas. E as coisas vão acontecendo e ninguém nota. Uma outra coisa que me veio à cabeça aqui, uma questão interessante. Essa estratégia das tesouras, que, como você citou, criada por Lenin, ela serve como uma forma de realmente enfraquecer quem realmente está numa oposição efetiva e verdadeira ao socialismo. Eles fazem essa dialética entre eles, um grupo de esquerda mais radical, um grupo mais moderado, e quem realmente faz oposição a esse grupo de um modo geral se torna enfraquecido. A estratégia é bem clara em relação a isso. Então, a partir daí, eu tenho um questionamento para fazer para os senhores. Vou começar agora invertendo novamente a ordem. O professor Fred começa e o professor Oswaldo dá continuidade. Se realmente essa estratégia se essa estratégia já foi provada e comprovada, o que é que nós temos no Brasil hoje? Nós temos realmente uma direita, ou nós temos uma direita enquanto ficção, uma direita criada somente para dar suporte a essa dialética? Professor Fred. Bom, Robson, isso é uma coisa importante e para começar a falar sobre isso, nós vamos precisar voltar a algumas questões basilares, principalmente do direito. Porque, tendo em vista que 95% do povo brasileiro é cristão, eles têm intrinsecamente em si elementos de valores conservadores. Perfeito? À medida que
mais 50% é contra o aborto, eles têm valores conservadores. E eu poderia citar outras coisas, mas para não me alongar, eu vou me fixar somente nessas duas. O que acontece é que a hegemonia esquerdista é tão pesada no Brasil que essa maioria conservadora ela não tem representação política. E veja, a representação política não são pontos de luz que, graças a Deus, nós ainda temos na classe política, que é o Bolsonaro, grande Jair Bolsonaro, com seus filhos, a família Bolsonaro, Marcos Feliciano. Posso falar do Aleluia, posso falar do Caiado. Esses são pontos brilhantes que a política do Brasil ainda tem. Digo, se podem chamar pessoas de mentalidade de opinião de direita. Agora, vamos lá. O que acontece é que não existe um partido político de direita. E essa questão da direita, vamos dividir isso aqui logo, porque senão complica mais a compreensão das coisas. A gente entra numa nova língua orwelliana e não entendemos o que nós estamos falando. Antes da Revolução de 30 no Brasil, dois partidos disputavam o poder majoritariamente. Quais sejam? O Partido Conservador e o Partido Liberal. Esses dois partidos disputavam o poder no Brasil. Hoje, nós mantemos a mesma sociedade conservadora, bem, sob ataque constante, mas mantemos. E nós não temos um partido político que represente os anseios, princípios, valores morais, éticos, tudo isso, dessa grande maioria da sociedade. Não tendo um partido político, não é claro, não é lógico, não é justo e não existe dizer que no ambiente político brasileiro exista uma direita. Porque não existe. O que existe no Brasil é uma resistência de intelectuais capitaneados pelo maravilhoso, brilhante, genial brasileiro, o professor Olavo de Carvalho, que aqui quero mandar os meus respeitos ao professor Olavo, um gigante, o Dante da alta cultura, um homem brilhante, um filósofo maravilhoso, possivelmente hoje o maior filósofo vivo no mundo, capitaneados pelo professor Olavo de Carvalho. Nós temos uma resistência contra o marxismo, mas que ainda é muito controversa entre ela mesma. Por exemplo, na minha modesta opinião, é necessário que haja um ponto de convergência urgente entre conservadores e liberais. É necessário que haja um ponto de convergência urgente entre cristãos, tanto os evangélicos quanto os católicos. É necessário que hajam pontos de luz convergentes em diversos segmentos conservadores da sociedade, para que daí nós possamos fundar, através de ideias calcadas, não na inversão aureliana da nova língua revolucionária, mas através de princípios e valores próprios de cada desses segmentos. E quero dizer mais, o João Lousada, que é outro brilhante brasileiro, está tentando aí, a um custo muito duro, fundar o CONS, o que seria uma reedição do Partido Conservador Brasileiro. Se isso acontecer, se nós conseguirmos isso, nós, pela primeira vez desde os anos 30, teremos então um partido conservador. Porque o Partido Liberal, ele já foi fundado, não é? Que é o Partido Novo. Então, temos essa luz também advinda do Partido Novo. Agora, dizer que existe uma direita no Brasil não é verdade. Porque a direita que você está falando, e se eu não estiver errado, por favor, me corrija, seria, então, uma direita institucionalizada através de um partido político que disputasse instâncias de poder e não meramente elementos, tá certo? Não apenas elementos espraiados
como intelectuais e políticos, pontuando que ainda é importantíssimo e é fundamental para nós respirarmos, pontuando na escala política, na vida intelectual e social brasileira. Quando, por exemplo, um pastor evangélico, ou quando o Papa Francisco Bergoglio, eles têm uma ação tênue, mas um passo, tá certo, para o feminismo ou o movimento gaysista, eles parecem que não sabem que eles estão retroalimentando todo um movimento esquerdista, revolucionário, que, inclusive, é contra os próprios dogmas e doutrinas que eles defendem. Então, nosso trabalho é tão pesaroso e é tão... ainda vai perdurar, como diz o professor Oswaldo, não é para agora. Nós estamos agora tentando montar bases intelectuais, bases de clarividência, de clareza ideológica, política, e para manter os 3 pilares ocidentais, que é o direito romano, a filosofia grega, tá bem? E o cristianismo. Então, veja, mestre Robson, eu espero que tenha respondido a contento a indagação sobre direito no Brasil existe. Eu posso lhe dizer que, na sociedade, aspectos majoritários, extremamente majoritários da sociedade, ainda existem lá elementos conservadores, tá bem? Mas que na representação política isso não existe, porque não há uma direita. E aí, quando eu falo direita, é preciso nós temos, a ciência diz, um partido liberal já existe, mas não existe ainda um partido conservador, não é? Na divisão marxista da sociedade, na estrutura e na superestrutura. Então, a estrutura, que Marx diz que é toda a economia e o modelo de Estado. O liberalismo trata disso. Então, o liberalismo combate bem esse aspecto do socialismo. Agora, e todos os princípios morais, éticos da sociedade? Isso quem faz é o conservadorismo. Então, quem atua sobre a superestrutura marxista da divisão da sociedade é o conservadorismo. Nós temos, então, o Partido Liberal. E somos sabedores também, desde Ludwig von Mises, em 21, que a economia socialista não existe, só existe a economia capitalista. Então, todo o liberalismo, pelo menos a economia, a teoria econômica liberal, ela já foi absorvida pelos marxistas desde a Revolução Russa. Então, isso não tem mais graça. Isso já foi absorvido. O que é necessário agora são que os valores conservadores eles se conjuminem e transformem-se em organizações políticas para que aí nós tenhamos uma direita conservadora, tá bem, no Brasil. Discursos conservadores nós temos. O que nós estamos fazendo aqui é isso. É um ato de explanação, de explicação conservadora, reacionária. Reacionária na cabeça desses esquerdistas é um xingamento. Reacionário nada mais é do que um reativo. É um antirrevolucionário. Então, senhores que me assistem aqui, quando lhes chamarem de reacionários, vocês deem graças a Deus, somos mesmos reacionários. Nós somos antirrevolucionários. Então, está feita a explanação. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, professor Fred. Professor Oswaldo, 10 minutos. O professor Oswaldo, houve algum problema com ele. Deixa eu só verificar aqui se ele... Eu posso ir falando, posso ir complementando, Robson? Sim, até que ele retorne. Olha, eu queria dizer aqui a vocês que um nobre membro aqui do curso de formação política me fez um lembrete, que é o nosso Everaldo. Um abraço, Evera, forte abraço para você. Você é um bravo, combatente, reacionário. Bolsonaro 2018, meu irmão, para você e para todos nós. Ele me bota aqui, ó. Nossa luta não é só contra ideologias políticas, mas contra as distorções do cristianismo. Evidentemente, Everaldo. Não se esqueça que o cristianismo é um desses 3 pilares que fundaram o Ocidente. E se eles não derrubarem o cristianismo, eles não vão conseguir efetivar a sua revolução.
Então, os Estados Unidos e Israel é um crime hoje na cabeça desses caras. Ou destrói, o Obama quer destruir, tá certo? Com Dona Hillary Clinton, eles estão querendo destruir o cristianismo na América, para que a América sirva como ferramenta para depois dominar Israel. O cristianismo é a base fundante da nossa sociedade, do Ocidente. Nós temos que, sim, proteger e defender o cristianismo. Esses movimentos esquerdistas ficam aí numa grita insuportável contra pseudo-minorias chamadas negros e tal. Como o Brasil é um país de minoria negra? O Brasil é um país de maioria negra, nós somos um país latino. A maioria aqui é negra. As mulheres são minoria, como mais de 50% da população brasileira é de mulheres. Não existe hoje um segmento da sociedade, no mundo, não estou falando no Brasil, que seja mais perseguido do que os cristãos. Eles matam cristãos no mundo inteiro. É que essa mídia brasileira aparelhada não coloca isso na imprensa. Mas não são negros, não são gays, não são mulheres, não são praticantes de candomblé ou umbanda que são perseguidos e assassinados no mundo. São cristãos que são perseguidos e assassinados no mundo. Essa frente islâmica, com seu Nicolau Hollande, um traidor da pátria. Hollande é um dos maiores canalhas da humanidade. Todos esses atentados na França, genocidando seu próprio povo, isso é uma política de abertura de fronteira que o Donald Trump é contra nos Estados Unidos. Não pode abrir fronteira para muçulmano. Não pode. Quem lê o Alcorão sabe que a religião muçulmana, desde sempre, é uma religião expansionista, que não aceita dialética dentro dela. Ela é totalitária, exclusivista. Você precisa fundar a Sharia para depois fundar as Ummas, que a Umma são as nações, é o mundo inteiro sob o bojo do islamismo. Então, meus senhores, é evidente, Everaldo, um abraço para você, muito obrigado pela participação, meu irmão. Nós precisamos, primordialmente, defender a religião cristã. É inaceitável que nas faculdades hoje do Brasil você não encontre um crucifixo, mas que os professores, amarrando os alunos cristãos no politicamente correto, os levem para fazer sessões de umbanda e de candomblé, dizendo que isso é ciência, para quebrar a sinapse da moral cristã na cabeça desses alunos. Isso é um crime contra o cristianismo. Não é só matar cristãos, não, minha gente. A teologia da libertação conspurcou a Igreja Católica a ponto... Eu sou católico. Fiz primeira comunhão, sou de uma família católica, confesso, todos nós somos católicos, sou crismado. O Papa Francisco, ele é advindo da TL. Ele é um elemento, uma ferramenta da teologia da libertação, que prega o imanentismo versus a transcendência. Todo o marxismo prega o imanentismo versus a transcendência, qual seja, Karl Marx diz que é preciso nós atingirmos a classe proletária e o lumpen proletariado, é preciso atingir o paraíso na Terra. O paraíso na Terra, para Marx, então, não está mais no céu, não está mais no porvir da vida, para além da morte. O que nós cristãos acreditamos é nisso. Nossa vida é a busca da transcendência. O que oblitera em nós os nossos instintos mais primitivos é exatamente a fé. E para o marxista não existe fé. Para o homem da teologia da libertação não existe fé. Como é que pode um homem desse estar sentado no Vaticano comandando toda a Igreja Católica? O que nos resta ainda é a religião evangélica, que precisa ser, como todo o cristianismo, defendido sem concessões ao redor do mundo todo. Perfeito, Fred. Eu peço só mais um instante que eu já consegui fazer contato com o professor Oswaldo, eu estou recolocando ele aqui na chamada. E como eu ia fazer algo aqui no final, para fechar o nosso encontro, então eu vou fazer agora, enquanto eu consigo colocar o professor Oswaldo novamente. O que é que eu vou pedir? Eu vou pedir para que você possa, para as pessoas que estão nos assistindo, que estão iniciando os estudos nesse tema, estão conhecendo esse tema como algo novo, você possa fazer algumas indicações de leitura, do que eles podem buscar na internet, livros que eles podem estar comprando, de qualquer forma.
vou pedir que você faça essas recomendações enquanto eu consigo colocar o professor Oswaldo novamente na linha com a gente. Eu gostaria de iniciar, meu mestre Robson, por exemplo, explicando aqui rapidamente, que é muito simples, qual foi a estratégia que nós montamos aqui, sobre a qual nós montamos o grupo de formação aqui no Norte. Tá certo? É muito simples. Nós aqui iniciamos esse curso explicando e exaurindo todo o conteúdo do marxismo cultural. Não é possível começar esses estudos sem entender primeiro o que está ao nosso redor. Porque tem uma máxima muito interessante que diz assim: o peixe não percebe a água. Evidentemente que ele não percebe. O peixe não percebe a água porque ele vive dentro dela. É o que acontece com todos nós que não fomos ainda iniciados nessa literatura específica, que é alta ciência política, é alta ciência filosófica, é alta filosofia, é alta ciência política. Nós estamos para além dos cânones e dos dogmas das universidades brasileiras hoje, que é puro confronto de classe, que é puro marxismo cultural. Então, eu indico aos senhores que comecem pelo marxismo cultural, esgotem esse tema, vão a fundo, pesquisem todos os livros do professor Olavo de Carvalho, todos, sem faltar nenhum. Vocês, todos que estão aqui nos ouvindo, se inscrevam no seminário no seminário de filosofia do professor Olavo de Carvalho. É fundamental conhecer a obra desse gigante da cultura mundial hoje. Então, Olavo de Carvalho, ele é o ponto fundamental. Nós não estaríamos aqui, Robson e todos que estão aqui nos vendo e nos ouvindo, se não tivesse existido um homem chamado professor Olavo de Carvalho. Então, os livros dele todos precisam ser lidos urgentemente. Aí nós vamos entrar em outras leituras, que também são todas indicações do COF, do professor Olavo de Carvalho. Toda a literatura que fala sobre nova ordem mundial é preciso ler. Toda a literatura que fala sobre desinformação, sobre KGB, é preciso ler. É preciso ler bastante para desconstruir Hegel, Immanuel Kant. É preciso, fundamentalmente, se reeducar pelo Trivium. O Trivium, esse livro aqui, precisaria ser adotado urgentemente em todas as universidades brasileiras. É o Trivium e o Quadrivium. São as 7 artes liberais. E aqui liberais não no sentido político, mas no sentido pedagógico do processo de ensinamento brasileiro. Nós precisamos ler Aristóteles, Platão, Sócrates, urgentemente. Nós precisamos formatar um novo processo de alta cultura no país. Porque o professor Olavo define bem, e ele fala, é brilhante a clareza das palavras de Olavo, quando ele diz que nada existe na política que não esteja antes na literatura. Então, como é que nós vamos ter uma política decente no país, aonde Luiz Motti escreve livro, aonde o estético do MST escreve livro, esses caras são doutores de não sei o quê, estão nas universidades, aonde Vladimir Safati, Marilena Chauí, aonde Paulo Freire é o gênio da pedagogia do ensino brasileiro. Isso é um crime, não é para ler isso, não é para ler jornal, não tem que ler o Estadão, a Folha de São Paulo. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que ler coisas de verdade, ler livros de verdade. Então, aqui vocês podem procurar todos. Leiam, por exemplo, nós temos aqui 5 tomos que o professor Olavo, inclusive, indica para que nós conheçamos mais do regime da contra-revolução de 64. São aqui do Hélio Gaspari, livros fundamentais. O livro do professor Oswaldo é fundamental, é fundamental. Eu li o livro, professor, e não tive ainda a chance de emitir a minha opinião pessoal para Vossa Excelência, mas é um livro brilhante. É o PID de Estado e Segurança. Não é? É um livro nítido, brilhante, de ideias claras, com muita concisão e com muita perfeição de ideias, como o senhor notadamente é um homem brilhante. Então é isso. Em vez de dizer aqui, ficar citando livros, eu posso indicar a todos que estão nos assistindo que se inscrevam no seminário de filosofia, no COF, do professor Olavo de Carvalho, que lá vocês vão ter acesso
aspectos de alta cultura nunca antes vistos nesse país. Lá vocês vão ter tudo, eu já faço corte há 6 anos. Lá nós vamos ter acesso a tudo, a todo um bojo de informações que vão nos capacitar intelectualmente para sermos grandes homens e grandes mulheres de inteligência nesse país. Fred, muito obrigado. Professor Oswaldo já de volta, conseguimos resolver o problema. E eu só queria fazer uma indicação, já que a gente estava falando aqui, você citou o livro do professor Oswaldo, mas existe até uma forma mais prática das pessoas começarem a conhecer mais um pouco da obra do professor Oswaldo, que é no próprio YouTube, se inscrever no canal Seminário Crítica e Crise, e acessar o site também, onde tem outros textos, e, além dos vídeos que ele divulga no canal do YouTube, tem outros textos que ele divulga, não só dele, mas texto de outros autores também que seguem a mesma linha. Então, só retomando, já que o professor Oswaldo já está de volta, eu queria ouvir a explanação dele a respeito daquela pergunta que eu havia feito, sobre a existência real de uma direita no Brasil, ou se realmente seria uma ficção, algo produzido para que se estabelecesse a dialética. Então, professor, eu estou com a palavra agora. Eu queria minimizar mais uma vez o professor Fred pela exposição brilhante e pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque eu não sei o que está acontecendo aqui, porque a internet está mostrando aqui um grau elevado de conexão, mas não sei o que está acontecendo. E também agradecer esses comentários elogiosos que fizeram ao meu trabalho, que eu até... O Segurança Nacional, Crise do Estado de Segurança Nacional, foi um livro que eu escrevi em 2007. E eu estava, assim, muito desesperado, a falar a verdade. Quem lê o livro percebe isso. Porque o livro não é um livro conclusivo. É um livro que eu estou começando a tentar organizar algumas ideias, porque eu estou vendo muita coisa acontecendo e não estava entendendo exatamente o que é que estava acontecendo. É um livro muito especulativo. Não é? Agora, voltando à questão de Robson, a questão né? Se existe ou não uma direita, se seria ou não uma ficção, eu concordo muito com o que o professor Fred falou. Né? Eu tenho até comentários sobre isso num dos meus vídeos, e alguns vídeos até lá no seminário, no canal no YouTube, onde eu já expus que o que é ser da direita no Brasil? É ser contra ficar desempregado? É ser contra destruir a economia brasileira? É ser contra essa pirataria que roubou tudo? Não levou as torres da Petrobras para vender no ferro velho porque acho que é muito pesado? Quer dizer, o que é ser direita no Brasil? O que existe, na minha opinião, são pessoas que estão reagindo a essa avassaladora implantação do socialismo no Brasil, e essas pessoas estão sendo chamadas por eles mesmos, né, de direita. Salientar até o trabalho do Olavo de Carvalho, que o professor Fred colocou muito bem. Nós não temos, por exemplo, um movimento intelectual de direita organizado. E, nesse sentido, o trabalho de Olavo de Carvalho foi e é porque e foi começar a ver que o ensino brasileiro estava de mal a pior mesmo, literalmente. O problema do ensino brasileiro, além da ausência dos livros, é o que se escreve sobre. Né? O que se fala de Marx aqui no Brasil, desses livretos que você encontra por aí, não existe nenhum escrito de Marx. Né? A forma como se escreve sobre determinados autores no Brasil é simplesmente errada. Né? E aí eu fico na dúvida se isso é porque é ignorância mesmo de quem está escrevendo ou se é por uma estratégia para angariar adeptos,
Né? Porque Marx começa o livro dele chamando a teoria dele de um espectro, um demônio. Ele não está pedindo a ninguém para advogar para ele. Ele está chamando a teoria dele de diabólica e o que ele quer é que você seja adepto à teoria dele. Vamos começar logo por aí, por exemplo. E o pessoal dá um floreio no cara, o cara era bonzinho, aquele perfil messiânico que ele nunca pretendeu ter. Entendeu? Nem ele, nem Engels. Né? Então, nesse sentido, o Olavo de Carvalho ele também tem um papel importante, porque ele, como é que eu posso dizer, ele desencadeia um processo de manifestação. Eu já vi insatisfeito em sala de aula, o professor Fred já deveria estar insatisfeito também, outros professores que nós não nos conhecíamos, mas você pegava um vídeo no YouTube, raramente, mas você via alguém se manifestando. Hoje já é uma coisa mais que está crescendo. O número de professores que está se manifestando e que está se colocando diretamente contra essa farsa do ensino no Brasil, né? E isso leva a uma manipulação das consciências como algo nunca visto antes. Né? Até porque as técnicas de manipulação hoje, elas são, de certa forma, diferentes das que vinham sendo utilizadas até então. Antes nós falávamos da sociedade de massa. Né? Sociedade de massa, um conceito que aparece no final do século XIX e adentra pelo século XX. E principalmente com o aparecimento da televisão. Mas hoje a estratégia é outra. Hoje você fragmenta, cria uma ilusão de liberdade de pensamento que não existe, porque tudo que as pessoas estão pensando e discutindo está previsto em agendas criadas por essas ONGs e fundações, bancadas por essas grandes corporações, certo? Então, não existe liberdade de pensamento. As pessoas estão pensando o que se quer que pense. O direito brasileiro hoje não discute nada mais, nada menos daquilo que está dentro da agenda do PNDH3. Né? Só para dar outro exemplo. Então, esse lado da moeda, uma suposta sociedade fragmentada em partes, onde se passa uma aparente liberdade, ela é a antítese revolucionária e vai derrubar uma suposta direita, que na verdade são simplesmente aqueles opositores, aqueles que rejeitam essa revolução. E essa antítese ela vai caminhar para cima dessa tese, dessa suposta direita, e formar e consagrar aí uma dialética revolucionária perfeita, que é o que nós estamos vendo hoje no Brasil e no mundo acontecer com uma velocidade incrível, graças aos mesmos meios de comunicação de massa. Né? Então você tem, na verdade, você tem a concretização do projeto gramsciano, que Gramsci chamava de uma sociedade regulada. Está regulando o pensamento até de quem pensa que é livre para pensar. Através dos meios de comunicação, através das grandes questões que está se discutindo hoje. O que está se discutindo hoje? Quais são os grandes debates do direito? Quais são os grandes debates da sociedade? Quais são os grandes debates da imprensa? Todos eles ligados ao movimento revolucionário. Todos eles ligados ao movimento revolucionário. Não tem nada que fuja a uma agenda imposta pela ONU e pelos organismos internacionais. Então, aonde é que está essa liberdade de pensar? Ela não existe. As pessoas que se arvoram a essa liberdade de pensar, essas pessoas que lutam para não se deixar levar por essa maré vermelha, né, de socialismo, agora bolivariano na América Latina, são essas pessoas que são colocadas como direitistas. Eu citei o exemplo do Bolsonaro. Né? Bolsonaro é de direita por quê? E como bem colocou o professor Fred, nós não temos um partido. Né? O que seria o DEM? Eu tenho minhas dúvidas hoje. Né? Tenho minhas dúvidas hoje desse direitismo do DEM. Né? Não posso dizer que o DEM é de esquerda, mas eu acho que o DEM está em cima do muro, está fazendo jogo, né? Fazendo acordos. Fazendo acordo é exatamente o que os gramscianos querem, fazer acordo. É fazendo acordo que eu derrubo sua resistência.
O Bolsonaro está aí, em partidos que, num ou no outro, e não tem conexão com a forma dele pensar. Né? Só que eu também não vejo, gostaria de ver, né, essa mobilização para realmente se criar um partido que pudesse merecer o status de direito. E resistir à pressão, porque sabe, né? A escola de Frankfurt, ela inventou essa ideia de que capitalismo é fascista, né? No momento, inclusive, que a Europa está vivendo aquele conflito entre comunismo e fascismo, governos comunistas e governos fascistas, não vamos falar agora da origem comum dos dois, mas no momento em que está lá o fascismo e o comunismo, a Guerra Civil Espanhola foi o primeiro grande exemplo disso. Então, o pessoal de Frankfurt, da escola de Frankfurt, cria essa versão de que capitalismo é igual ao fascismo. Porque havia nos dois inimigos. Juntando os dois, lutavam contra um só. Por isso que agora ficou, isso entra no mundo acadêmico, com uma força terrível, com um poder de alastramento incrível, particularmente no Brasil, como eu disse, qualquer lixo teórico, você joga aqui no meio ambiente acadêmico brasileiro, é abraçado e homenageado de uma maneira incrível. Não é possível que as pessoas não tenham essa homenagem que se faz a Foucault aqui no Brasil, muito influenciado, inclusive, não pertenceu, mas muito influenciado pelas tendências da escola de Frankfurt, né? Não é possível que as pessoas não estejam entendendo que o cara está querendo criar um projeto de uma sociedade anárquica, onde todo mundo pode fazer tudo, onde vamos esculhambar, defendendo a pedofilia, entendeu? O discurso do seu Jean Williams está todo baseado na história da sexualidade do seu Michel Foucault. Não é possível que não esteja percebendo isso. E você vê livros e mais livros escritos aqui no Brasil por autores brasileiros, como se Foucault fosse um autor assim, sabe? Um cara super sensato, um cara assim, velho, sóbrio, aquele típico pensador acadêmico iluminado, você está entendendo? Então, eu acho que é uma luta muito grande que nós temos que empreender, e eu estou engajado nela, dentro da minha possibilidade, dentro das minhas competências e capacidades, para realmente se criar uma possível reação de direita nesse país. Enquanto isso, como nós estamos fazendo aqui. Né? As pessoas falar, as pessoas não leem mais, então vamos editar vídeos. Né? Se você chegar nas livrarias, só está se publicando livro revolucionário. Como o professor Fred colocou muito bem, temos muita dificuldade de ter acesso a certo tipo de literatura, porque as editoras, coincidentemente, só estão reeditando obras revolucionárias, entendeu? Não tem esse nome, mas para quem conhece o assunto sabe, entendeu? Você chega numa livraria hoje, somente nessa área, daquela parte ali de filosofia e tal, é a escola de Frankfurt de ponta a ponta, entendeu? E seus descendentes. E aí nós temos dificuldade de encontrar livros que façam contraponto. Quando a gente começa a ler e estudar, como bem falou o Fred, né, a gente começa a avançar, é assustador. E quando a gente pensa que já conheceu o projeto, que já está a par do projeto, né, quando a gente avança mais um pouquinho, a gente vê que a coisa é pior do que o que a gente imagina. Essa agenda de gênero aí é uma coisa que as pessoas falam, eu gravei um vídeo, eu botei no meu canal, dei uma palestra outro dia. É uma coisa, pessoal, é irresponsabilidade, pô, você ficar falando que não sabe. Vai estudar o que é agenda de gênero, vai olhar o que é agenda de gênero, a origem disso aí, o projeto que está envolvido nisso aí. Né? As pessoas falam, eu vejo as pessoas falando nas redes sociais, como se fosse um projeto inocente, tá entendendo? Uma coisa simples, né? O combate à homofobia, né? Poxa, entende? É um trabalho difícil, mas estamos aí. E concordo, eu acho também que é uma ficção essa ideia de uma direita. Né? Bem colocado pelo professor Fred. Eles fazem um jogo político em que
os rivais são iguais, os rivais são amigos. Ah, eu não vou votar em Lula, vou votar em Marina. Tá botando o MST no Planalto, meu irmão. Marina é representante do pessoal de Bilderberg, do clube de Bilderberg aqui no Brasil. Do Foro de São organizações, ela está representando aqui também o pessoal de Bilderberg. Entendeu? E é uma das mais articuladas e poderosos conglomerados de grandes corporações do planeta. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas têm que procurar saber o que é que está acontecendo também, né? Porque fica difícil. Um país de 200 milhões de habitantes e sem leitura. Paulo Freire nos fez esse favor, né? E os professores também. Como é que a gente vai instruir tudo isso aí? Verdade. Professor Oswaldo, é o seguinte, o horário está avançando, a gente também precisa finalizar para não se estender muito. Então, assim, eu queria mais uma vez agradecer muito a presença de vocês dois aqui hoje. E só para que o pessoal saiba, o livro do senhor que a gente citou é esse aqui, ó. Crise de Estado e Segurança Nacional. Então, se alguém tiver interesse em ler, é só procurar a gente depois, que a gente vê como pode fazer para entregar esse livro. E eu queria só que cada um de vocês fizesse assim, breves considerações finais, para que a gente possa se despedir do público e já começar a planejar o próximo. Algumas... Tá? Começando pelo professor Fred. Eu vou me despedir, mas antes de me despedir, eu queria só um pouco mais da paciência de vocês, porque muitas pessoas estão aqui colocando algumas questões, eu queria trazê-las algumas aqui brevemente. Por exemplo, Tássio Gabriel diz assim para mim: caro Fred, nos traga a questão do marxismo na educação e a função da escola sem partido. Claro que eu não vou me aprofundar sobre isso, porque no tempo nós vamos, inclusive, sugiro aqui até como um tema do nosso Revelando, também o Escola Sem Partido. Então, Tássio, o que existe no Brasil hoje não é mais doutrinação nas universidades e nas escolas. Isso já acabou. O que existe de verdade mesmo é já uma mudança comportamental deliberada. Todos devem ler. Aqui, ó, Pascal Bernardin, que o Maquiavel pedagogo. Perfeito. E vão compreender que não existe mais doutrinação. Isso já passou. Nós estamos vivendo agora um processo nas instituições de percepção de mudança de comportamento, Tássio. Isso é que nós estamos vivendo aqui agora. Outra coisa que o mestre Arley Corrêa me manda aqui também, meus senhores. Vejam aí, um comentário. A nova esquerda utiliza-se da difusão dos fatos, sabendo que é extremamente difícil, naturalmente, rastrear a ligação que existe entre fatos aleatórios. Sabendo disso, observamos que a nova esquerda lança ideias e fatos ao léu como migalhas minúsculas, remontando a estratégia de Gramsci, lentamente, gradativamente, silenciosamente. Por isso é imprescindível nos valermos do conhecimento atrelados à realidade, e não como fazem os esquerdistas, sem noção de nada, invertendo tudo. Arlen me coloca aqui esse ponto de Hélio Gaspari nos livros sobre a ditadura. E aí fala sobre o que o professor Oswaldo terminou de dizer aqui. Está lhe ouvindo bem aí o Arlen, viu, professor Oswaldo? Maravilha isso. Então, senhores, eu quero agradecer enormemente a vocês. Quero agradecer, como já fiz antes, primeiramente a Deus, segundo a minha família, terceiro a esse grupo de jovens valorosos do curso de formação que nós temos aqui em Juazeiro e em Petrolina. Agradecer ao senhor, professor Oswaldo, um bravo combatente, um homem brilhante mais uma vez, que está no front, na trincheira, e daqui nós não sairemos. É bom que nós saibamos disso. Como disse o professor Olavo Carvalho, se você começar a bater em comunista, você não pare, porque se você parar, você vai apanhar. Então, nós não vamos parar. Robson, meu irmão, a todos os seus esforços, eu sei que isso é um sonho seu, meu, nosso, de Nath, do professor Oswaldo, de todos vocês aí também do MEPS de Salvador. O Sertão Resiste, nós estamos aqui. Esse modelo de fazermos hangout com o título de Revelando, esse é só o primeiro. Nós estamos aqui na vanguarda do primeiro Revelando. Né? Peço a vocês aí também, agradecendo a turma da página do Brilhante Ustra, que nos enviem, por favor,
sugestões de temas para que a gente consiga aqui ir revelando para vocês, através dessa sequência desses hangouts, com esses dois homens maravilhosos, gente de bem, a turma da direita de verdade, conservadores maravilhosos. Quero me despedir agradecendo a vocês e dizendo: o sertão resiste. Bolsonaro 2018. Amém. Professor Oswaldo, por favor, suas considerações finais. Eu queria agradecer também, eu também tenho a mesma fé, primeiramente a Deus, e agradecer depois a vocês. Fred comprou essa ideia e abraçou essa ideia, nós vamos levar isso para adiante aí. Eu fiquei muito feliz, viu, Fred? Fiquei muito feliz. E é uma honra muito grande estar nesse Revelando, sempre conversando com você sobre determinados temas. Vamos tocar esse nosso projeto para frente, juntamente com o nosso amigo Robson, né? Esse trio agora, meu irmão, esse trio agora se tornou imbatível, viu? Isso aqui daqui a pouco vai ter até o pessoal do Fórum de São Paulo aí mandando, fazendo dossiê da nossa vida aí, viu? Já pensou? Imagine. Fazendo dossiê da nossa vida, entendeu? Entendeu? Esse trio aqui vai fazer sucesso, porque o nosso trabalho é um trabalho honesto, é um trabalho limpo, não é um trabalho para pejorar a imagem de ninguém, nem... É um trabalho para, como você me colocou, e o próprio tema, né? Revelando, é para revelar certas coisas que as pessoas precisam saber para... O que não falta aí na frente é armadilha. Arapuca, na boa linguagem do nordestino, né? Verdade. E a gente está aqui tentando ajudar as pessoas a não caírem nessas arapucas. Certo? E vamos continuar fazendo isso sim. E como você bem colocou, estamos abertos a propostas de novos temas. E em breve nós vamos estar lançando outro hangout com outro tema e outra conversa entre nós. Debate não, porque debate é coisa da esquerda. A gente não debate porque nós somos amigos, nós trocamos ideias. Tá certo. Eu e você, Robson, somos amigos. Eu e você, Robson, somos amigos. Não vamos deixar que a dialética invada até esse nosso espaço. Entendeu? Com certeza. Nós dialogamos, entendeu? Sobre determinados temas. Entendeu? É isso. Um abração para todos vocês. Viu? Bom, mais uma vez eu queria agradecer demais aos professores, tá? E estamos te aguardando aqui em Salvador, viu, Fred? Estamos precisando de você aqui, estamos no aguardo. Mas eu queria também agradecer aqui a todos os espectadores que acompanharam o Hangout. E eu queria também mandar um abraço e um obrigado especial para Israel Vieira, Everaldo Almeida, Ed Jaús, Ícaro Nunes e Giovanni Cardoso, que foram as pessoas que fizeram comentários aqui no YouTube sobre o nosso Hangout, fazendo elogios, claro. Então eu queria agradecer essas pessoas e todas as outras que assistiram também. E dizer que aguardem a divulgação do próximo, certo? Em breve a gente já vai estar fazendo um outro. Muito provavelmente o tema vai ser o que o Fred levantou agora quando ele respondeu o comentário do... Foi Ícaro que comentou, Fred? Foi o Tássio. Tássio, isso, Tássio. Exato. Então, muito provavelmente o próximo vai ser nessa temática. Mas a gente vai planejar isso com calma e assim que tivermos pronto a gente divulga. Robson, eu queria só para finalizar divulgar nossa fanpage no Facebook do curso de formação conservadora do Vale do São Francisco, gente. Acessem aí, tem lá artigos nossos, produção literária, vídeos, participações em debates. Tamo juntos, hein? Pronto. Então, aproveitando o ensejo, só para a gente falar também da página do professor Oswaldo, como a gente já tinha citado o canal no YouTube, que é o Seminário Crítica e Crise, e a página do Facebook tem esse mesmo nome, e o blog Boletim da República, que também tem uma fanpage no Face, com textos interessantes também com relação a esse tema. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, um grande abraço para vocês, e até a próxima, pessoal. Boa noite. Boa noite.